Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Manuel e eu vou fazer a apresentação agora do trabalho de matemática discreto sobre demonstração dos algoritmos de Dijkstra, Prim, Kruskal e busca em profundidade e busca em nível. Começando com falando sobre o trabalho, nos primeiros algoritmos nós vamos utilizar esse grafo desenvolvido de acordo com as observações do professor para o trabalho e de modo mais comparativo entre os três primeiros algoritmos. Bom, o algoritmo de Dijkstra ele permite o cálculo do menor caminho para todos os nós de um dado grafo. Ele é usado até hoje, desde seu desenvolvimento, principalmente em cálculos onde não se tem pesos negativos. Até porque com pesos negativos ele não funcionaria. Nós podemos aplicar ele para GPS, entre outras coisas, para saber um menor caminho. E bom, no para começar esse trabalho e explicar como ele funciona, ele basicamente se escolheria um nó de partida. Nesse caso nós vamos escolher o nó A e posteriormente é feito uma análise entre os vértices que estão perto desse nó, que estão conectados ao nó, e qual tem o menor peso. E é feito essa escolha. E para fazer essa comparação no primeiro, nós levamos em conta, para fazer a escolha, depois que escolhemos o nó de partida, nós tomamos como verdade que os seguintes nós têm peso infinito, ou um peso incalculável, justamente para poder dar continuidade às contas. E isso não é bem um problema, é mais uma observação para fazer o algoritmo funcionar. E, bom, depois disso, que é selecionado para onde o algoritmo vai, nós marcamos a aresta e partimos agora do vértice B. E no vértice B nós fazemos a mesma coisa que fizemos anteriormente com A. Nós fazemos um comparativo. Aqui para ilustração melhor, eu decidi colocar o ponto vermelho, que seria os pontos vermelhos seriam onde está sendo feita a análise, de onde vai sair, e o verde o qual foi selecionado para dar continuidade. E a partir do momento que já foi marcado, o caminho ele não tem volta. Você não pode passar por mais de uma vez em algum nó. E por assim vai, você vai chegar em B e depois vai fazer um comparativo entre as opções que se tem, que seria para E ou para D. Depois disso marcaremos para o D e faremos a análise a partir dele. E no D nós podemos ver claramente que ele é o nó que tem mais arestas conectadas a ele. E foi intencional fazer essa comparação, porque aqui, independente da escolha, conseguiríamos fazer um caminho fechado e conectar com os outros, mas se não fosse um grafo convexo, talvez não conseguiríamos executar isso.
Bom, é feita as contas são feitas com as somas e se segue. E basicamente isso até o final. Até alcançarmos o E. E por fim vamos ter um desenho do caminho todo traçado. Bom, falando do algoritmo de Prim, ele é usado para calcular nos grafos uma árvore mínima. E no nosso desenho nós vamos ter posteriormente uma casualidade que não necessariamente vai acontecer com o próximo algoritmo, uma comparação, mas enfim. O algoritmo de Prim ele vai gerar uma árvore mínima, mas não necessariamente vai ser a única árvore mínima que pode ser gerada, não, ou a melhor árvore. Ele vai gerar a melhor no caso dele. E no algoritmo de Prim, diferente do último algoritmo apresentado, nós podemos e vamos passar por um mesmo nó para fazer contato com outros nós a partir de uma aresta mais de uma vez. E, bom, vamos lá. No começo nós não vamos ter nenhum nó marcado, já que vamos escolher por comodidade a aresta. Na verdade, esse algoritmo ele trabalha muito melhor se você pensar que ele funciona com base nas arestas do que com base nos próprios nós. Bom, vamos conectar o primeiro nó, que seria o EG, que tem peso 1, aresta de peso 1, e posteriormente eu ainda usei uma lista aqui para saber quais não foram usados ainda e quais foram usados, e podemos ver que faz uma ordem de cabeça para baixo. Bom, posteriormente nós vamos fazer um comparativo entre quais dos nós, quais das arestas que estão conectadas que tem o menor peso. Entre o 8, o 12 e o 9, nós vamos escolher claramente o 8 e vamos conectar com o B. Aí agora vamos fazer um comparativo entre as arestas que estão conectadas com B que não foram marcadas, as conectadas com E que não foram marcadas, as conectadas com G que não foram marcadas. E aí vamos escolher a aresta de peso 2 e fazer a mesma pergunta, só que agora temos um novo nó, que seria o A conectado. E assim vai até conectarmos com todos os nós ao final e zerar essa primeira lista. E vamos ter também a soma dos pesos. O peso vai ser 30. Se nós voltarmos para cá, o peso final foi 36. Mas em compensação nós teríamos que não poderíamos repetir o mesmo nó sem ter nenhum acréscimo. Então, provavelmente nesse caso, não se poderia usar ser usado o algoritmo de Prim num software, em algo para se contar a distância, como o GPS, como se pode usar o Dastra, justamente por ele repetir os pesos e repetir os nós e poder não ter um acréscimo de peso toda vez que ele passa de um para o outro. Bom, aqui vamos ter o resultado final do teste de mesa. Bom, o algoritmo de Kruskal, ele é bem parecido, ele vai ter um resultado pra gente parecido com o último, mas o diferencial dele é que ele realmente dá ênfase e análise das arestas em vez dos vértices. E ele faz isso já que ele pega todos os vértices, todas as arestas, e ele calcula usando os vértices. Não. Ele pega todos os nós e calcula eles primeiro soltos. Então teríamos uma floresta.
Com base nisso, ele faz uma lista, entre aspas, do, dos, dos pesos das arestas e os nós que estão conectados um ao outro. Poderíamos dizer até que ele faz uma pilha, de um modo mais técnico. E a partir disso ele vai pegar da aresta com menor peso até a maior peso, fazendo a conexão entre as árvores dessa floresta que ele gerou, de modo que não se pode conectar uma árvore a outra árvore mais de uma vez. Você vai conectar uma árvore a outra árvore para gerar uma terceira árvore maior, e as conexões entre elas de uma árvore com a mesma árvore não são possíveis. Bom, eu acabei fazendo isso, peguei a ponta do vértice 1 com a ponta do vértice 2 e fiz uma listagem aqui, podendo conferir, e botei os pesos em ordem crescente. E fui marcando se poderiam ser marcados e quando não poderiam ser marcados. Aqui a gente teve uma coincidência que ficou sim, depois que se terminou, os demais nós não iam ser marcados de qualquer jeito, mas isso não vai acontecer em todos os casos, foi apenas uma coincidência. E aqui eu fiz um comparativo também no que seria uma demonstração mais precisa do que acontece. É gerada uma floresta de uma árvore com um único nó, de árvores com um único nó, e aí vai se conectando as árvores com menor peso, de modo em que o número de árvores vão diminuindo até virar uma única árvore, e a árvore nunca vai ter um nó conectar, uma conexão desnecessária com ela mesma, vai ser um grafo mínimo. E aqui uma versão maior. E bom, agora vamos para a parte de busca de profundidade. Em relação à parte das buscas, eu tive que fazer uma modificação, achei melhor fazer uma modificação do grafo. Eu acabei até adicionando um novo peso, porque eu acho que fica melhor para a explicação. Explicar busca usando árvore fica muito melhor do que explicar usando um grafo qualquer. Durante a pesquisa para fazer o trabalho, eu vi vários exemplos e acabei não gostando. Bom, a parte de busca é amplamente usado, até no nosso dia a dia em inteligências artificiais, só que ela não é um algoritmo completamente eficaz, até porque no começo ela foi projetada para se resolver labirintos. Bom, e na busca por profundidade ela trata do seguinte modo. Chegaremos no nó A ou no nó de origem e faremos a busca nesse primeiro nó. Depois disso seguiríamos por escolha do projetil do usuário, e aí eu decidi começar indo da esquerda para a direita, mas também poderíamos fazer da direita para a esquerda. Isso fica a critério de quem está fazendo a análise, de quem está fazendo o projeto. Bom, depois seguiríamos aqui a busca para o nó B, e posteriormente do nó B nós seguiríamos para o nó D. Não encontrando, no caso que não iremos encontrar de fato nada, que só estão falando a parte de teoria, mas em relação a algo prático, uma busca, um software usando busca, não encontrando o arquivo ou qualquer que seja a informação que foi buscada, ele faria um backtracking
Esse é o nome usado na parte de computação para retornar a informação para o último nó e realizar a busca para a próxima folha da árvore, que seria o próximo lado. E aqui seria o E. E bom, não encontrando em E, faria um backtracking, voltaria para o B, não encontrando B, faria o backtracking para o A, e depois em A seria encaminhado para o C. Não encontrando, iria para o F, e do F não encontrando, iria para o H, e posteriormente daqui seguiríamos para o G. Quando chegamos no último nó, a árvore para, ela retorna. Só que, em alguns casos, na parte da computação e em coisas do mundo real, a busca por profundidade ela não é tão útil assim, né? Ela tem as suas limitações. Vale enfatizar que se estivéssemos realizando uma busca usando busca por profundidade em relação a um banco de dados muito grande e tivéssemos uma limitação de memória, quando chegássemos, provavelmente não conseguiríamos chegar no último, se estivesse procurando a última informação, desse modo, o arquivo mais profundo. Porque a memória seria consumida totalmente antes de chegar, de fato, ao final. Essa é uma das limitações. E aí isso pode ser otimizado, isso não tira a qualidade dela de ainda ser uma ferramenta útil, ainda podemos adaptar ela, esse tipo de busca para o que nós queremos. Bom, passando agora por busca por nível, diferente da busca por profundidade, nós não iremos fazer a procura do que precisamos ou fazer uma análise do nó e passar posteriormente até o final. Nós faremos a análise de um nó aqui dessa árvore, depois seguiremos para os filhos desse nó pai, e não encontrando em um dos filhos, seguiremos para o irmão desse outro filho do nó original. Não encontrando o que é procurado, a busca segue para os filhos do primeiro filho, que seriam os netos, ou o terceiro grau, o próximo nível. E aí fariam essa análise do filho e do irmão, e depois aconteceria o filho e o irmão do que seria os nós do nível anterior, e posteriormente iria até o final. Aqui a gente tem a ordem que é pesquisada, e aqui os nós que já foram visitados. Bom, essa foi a apresentação. Gostaria de agradecer o professor pelo semestre, e é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu encerro a apresentação.